Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amigos, meus irmãos, é uma alegria muito grande poder estar mais uma vez juntos para transmitirmos uma mensagem de Deus, ler a palavra de Deus juntamente com vocês. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu quero fazer uma oração pedindo que Deus nos dê uma mensagem, que o Espírito Santo possa encontrar lugar no nosso coração. Senhor nosso Pai, nosso Deus eterno, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu agradeço por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado e peço, meu Deus, que o Senhor aplique a Tua palavra no nosso coração, nos dando a inspiração divina e nos dando o Teu conselho divino, nos dando direção para que nós possamos, Pai, andar na Tua presença, ouvindo a voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus amigos, sou grato a Deus, porque é muito importante nós estarmos meditando na palavra de Deus, falando as coisas gloriosas de Deus. Uma coisa eu quero falar para vocês, e vocês já sabem, só vou lembrar. Vocês sabem, irmãos, que jamais vai existir uma pessoa que agrade a todo mundo. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele não agradou todas as pessoas. A Bíblia diz que havia comentário. O evangelista João disse que uns diziam que era bom, outros diziam que não. Então é muito difícil. Você nunca vai encontrar alguém que vai agradar todo mundo. Agora sim, nós já estamos nos aproximando com uma pessoa que vai conseguir agradar todos que estiverem aqui naqueles dias. Vai ser exatamente o reinado do anticristo. Esse sim, esse vai agradar todo mundo. Mas por quê? Porque vai fazer exatamente aquilo que não é da vontade de Deus. Mas entre os seres humanos, ninguém consegue agradar todo mundo. E outra coisa, não há ninguém perfeito, não é? Uma hora uma pessoa falha, outra hora eu falho, você falha. Isso é para nós entendermos que a perfeição somente está em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus, Criador do céu e da terra. Por isso é que nós temos que falar de Jesus. Você falando e anunciando o poder de Jesus Cristo, a bondade e a glória de Jesus, então nunca ninguém vai encontrar um defeito e apontar dizendo que Jesus está errado. Eu quero comentar com vocês a palavra de Deus. A Bíblia diz em um dos mandamentos, para não cobiçar coisa alguma do seu próximo. É um mandamento de Deus, mas está lá entre os 10 mandamentos, para não cobiçar coisa alguma do seu próximo. E eu quero ler com vocês, na palavra de Deus, no capítulo 21 de 1 Reis, onde está escrito a respeito de um homem que cobiçou aquilo que não era dele. Isso se transforma em inveja. E a inveja, irmãos, pode matar. É um perigo. Então,
no capítulo 21 de 1 Reis, diz assim: e sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha em Jezreel, estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me tua vinha para que me sirva de horta, pois esta vinha está ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei uma valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à tua casa por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, aquilo que lhe falara, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há que tão desgostoso o teu espírito e não come pão? E ele lhes disse: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governa tu agora no reino de Israel. Levanta-te, come pão e alegra o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Meus amados irmãos, meus amigos, o rei Acabe, ele cobiçou e quis para ele a vinha de Nabote. Segundo o que nós lemos aqui, essa vinha estava perto da sua casa e ele queria aquela vinha para ele. E ele ofereceu então para Nabote. Até aí tudo bem. Se fosse somente um negócio que você quer comprar ou quer negociar, até aí não tem problema. O grande problema é começar a desejar, cobiçar, querer para si aquilo que não pertence para você ou não pertence para mim. Quando Nabote disse para ele que não ia lhe vender aquela vinha, porque era uma herança da sua família, e ainda ele disse: olha, porque Deus havia dito já no Velho Testamento que a herança devia ficar entre eles, na sua família. Mas Acabe não aceitou, né? Ele não aceitou que Nabote não lhe quisesse vender aquela vinha. E então aí é que aconteceu o problema. Ele apenas não queria só fazer um negócio, ou comprar, ou trocar. Ele estava querendo aquela vinha a qualquer preço. E ele não aceitou quando Nabote lhe disse que não ia vender. Então ele ficou triste. A Bíblia diz que ele foi para a sua casa e naquele dia ele ficou tão desgostoso que não quis nem se alimentar, porque achou ser uma decepção muito grande ele sendo o rei e Nabote não querer vender a sua vinha. Mas Nabote tinha direito, era dele, era herança da sua família. Acontece que essa cobiça torna-se uma inveja. E a inveja, irmãos, é algo muito perigoso.
A inveja pode matar, a inveja pode destruir. Quando essa inveja se torna forte no coração de uma pessoa, o invejoso, essa pessoa, então, começa a perder a razão, e então começa a lutar para ter posse daquilo em que ele está com a inveja ou cobiçando. Acabe, ele ficou triste, foi para sua casa, não quis se alimentar. E ele era um homem que tinha muitas posses, era o rei. Então, mas ele tinha um capricho, não, eu quero essa vinha. Eu quero essa vinha. Muitas vezes, irmãos, as pessoas acham que pode, por ter dinheiro, por ter posição, torcer o direito de outra pessoa. Ele falou para Nabote. Nabote disse: eu não vou vender, eu não vou trocar, eu não vou negociar. Ele simplesmente era para aceitar, pois Nabote estava dentro da sua razão. Mas ele foi para casa, não quis comer, ficou angustiado, ficou triste. Se fosse uma criança, estaria chorando, de beijo caído. Mas a Bíblia nos diz então que a sua esposa Jezabel viu ele daquele jeito, amuado, perguntou para ele por que ele estava assim. E ele conta para ela: eu quis comprar a vinha de Nabote para fazer uma horta. Eu desejei, mas ele não quis vender. Certamente ele conversou com ela, mas essa mulher era uma mulher maligna. Ela não tinha temor nenhum de Deus e ela iria achar um meio para conseguir tirar de Nabote e trazer para Acabe aquela vinha. E o que ela fez? Ela fez exatamente isso, que é o perigo do invejoso. O invejoso às vezes não mede a consequência para querer tomar posse daquilo em que ele cobiça, mesmo não sendo dele. Então, daí para frente, começa o perigo. O perigo que eu quero dizer para vocês, que a inveja pode matar, eu não estou falando no sentido espiritual. No sentido espiritual, a inveja pode matar o invejoso. Por quê? Porque a ordem de Deus, a ordem de Jesus, é para nós não termos inveja. Porque se nós nos tornarmos um invejoso e cobiçador daquilo que não nos pertence, nós estaremos exatamente abrindo um espaço para que Satanás, através dos demônios, venha sugerir para nós um meio de tomar posse daquilo que nós estamos cobiçando, mesmo que seja por meios ilícitos. E foi isso que Jezabel fez. Quando ela percebeu que Nabote não ia vender aquela vinha, mas ela tinha dito para Acabe: vai reinar, porque eu vou dar essa vinha para você. Ora, a vinha não era dela. Então, ela projetou uma coisa tão maligna e fez o que a Bíblia nos diz, que ela escreveu cartas em nome de Acabe, como se fosse Acabe que estivesse escrevendo, e selou com os e mandou
os nobres que havia na cidade estavam com Nabote. Por que, irmãos? Porque os anciãos e os nobres que aquilo que é certo e o que é errado. E Jezabel porque também encontrou duas pessoas contra blasfemando. E a pena para aquele que blasfemava com Deus era morrer apedrejado. Agora, não podia ser só uma testemunha. A Bíblia diz que toda a verdade tinha que ser confirmada por 2 ou 3 testemunhas. E quando levaram então aquelas 2 testemunhas diante dos anciãos e daquelas pessoas nobres da cidade, e levaram também Nabote e as 2 testemunhas. E quando aquelas testemunhas, mentindo, disseram que Nabote havia blasfemado, então a sentença foi essa, que Nabote fosse apedrejado. Tirando então, a Bíblia diz que levaram ele fora da cidade e apedrejaram Nabote até ele morrer. Então nós vemos aqui, através dessa leitura, como que a inveja mata. Desse jeito. Às vezes você pode pensar, será que alguém com inveja de mim, com o olho gordo, como algumas pessoas falam, vai dar azar naquilo que eu estou fazendo? Vai dar azar para que eu comece a ter prejuízo nas minhas coisas? Não, irmãos, não é isso. As pessoas que falam isso, eles podem falar quando estão lá no mundo, lá naquela vida, no mundo aonde lá impera o poder do diabo, Satanás e os demônios. Lá sim, irmãos, fora de Jesus Cristo, fora da igreja de Jesus, lá no mundo, onde Jesus disse que Satanás é o príncipe desse mundo, lá sim, lá opera macumba, feitiçaria, inveja, olho gordo, lá é um contra o outro, né? É um contra o outro. E lá as pessoas costumam se proteger, um amarra uma fita vermelha, outro põe certas plantas em sua casa, outro pendura uma ferradura. Quando é uma criança, a gente vê até o costume, que é para não pegar quebranto, quer dizer, para não pegar olho gordo, amarra uma fita vermelha na criança e assim por diante. Mas isso é lá, no mundo. Mas quando Jesus nos tira desse mundo e traz para o seu reino, aí nós temos que tomar cuidado com a inveja de outra forma. Não é no sentido espiritual que um espírito vai fazer mal, um demônio vai vir, não. Mas no sentido que alguma pessoa poderá levantar um falso testemunho. Alguma pessoa por inveja poderá fazer uma calúnia.
seja aonde for, no trabalho, na escola, no meio da família, a inveja pode ferir alguém, fazendo uma calúnia, levantando um falso testemunho, falando uma mentira. Então, a inveja, Satanás pode usar alguém dessa forma para querer atingir a qualquer um de nós. Essa é a forma. Outro perigo da inveja não é fora. O perigo da inveja é quando a inveja começa a nascer no nosso coração. Quando nós percebemos que estamos começando a cobiçar aquilo que não é nosso, e a inveja começa a nascer dentro de nós, então nós temos que tomar cuidado, porque exatamente essa inveja vai matar-nos espiritualmente. Nós vamos começar a perder a graça de Deus, começar a perder a direção de Deus, porque estaremos ocupando o nosso coração, cobiçando aquilo que não nos pertence e desejando aquilo que não é nosso. E aí o grande perigo é porque se essa cobiça for muito grande, se essa inveja for grande, o perigo de nós também partir para meio ilícito, para querer aquilo que não nos pertence. Vocês já ouviram falar? Eu já ouvi algumas pessoas dizer assim, inveja santa. Sabe que existe inveja santa? Inveja santa. Ah, eu tenho inveja do meu irmão porque ele é um homem abençoado. Tenho inveja da minha irmã porque é uma mulher abençoada. Inveja santa, eles falam, já vi o pessoal falar. Mas não existe inveja santa. Então vamos supor uma inveja santa. Eu sou um pastor, tenho um trabalho, estou pregando a palavra de Deus, mas eu não... os membros que Deus tem colocado para que eu esteja trabalhando com eles é pouco. Agora tem um pastor amigo meu irmão, que tem uma igreja e tem muitos membros. Aí vou ter uma inveja santa, né? Ah, tô com inveja daquele pastor. Tô com inveja daquele pregador. É inveja santa. Esse é um grande perigo, irmãos. A inveja santa, então, o que pode ser traduzido por isso? Se eu tenho uma inveja santa de um pastor que é meu amigo ou conhecido, que tem uma igreja com muitos membros, e eu tenho poucos membros, mas eu tenho uma inveja santa, então se eu puder, eu arrasto todos os membros daquela igreja para minha igreja. É inveja santa. Não existe nada de inveja santa. Aí é o que muitas vezes, né, a gente ouve, não é? Essas coisas. Ah, eu queria ter o dom espiritual que aquele irmão tem. Eu queria ter o dom espiritual que aquela irmã tem. Por quê? Você não tem que querer o que o outro tem, porque Deus tem uma coisa especial para você. Deus tem uma coisa especial para você. Você não precisa querer o que o outro tem, porque você tem algo completamente seu, que é somente seu, que Deus te dá, ou dá para mim. Não tem nada de ter esse negócio de inveja santa. Agora nós vemos também que a inveja, nós lemos aqui que Acabe, com aquela inveja, Jezabel matou. Não que ela tirou pedra, mas ela criou uma forma para matar Acabe. Mas nós vemos no capítulo 27 do Evangelho de Mateus, quando Mateus escreveu no Evangelho de Jesus Cristo, e o versículo 15 que diz assim, coisa muito impressionante, diz assim: ora, por ocasião da festa,
costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilato: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Aquelas pessoas, aqueles sacerdotes, doutores da lei, por inveja, eles tinham inveja de Jesus Cristo. E por inveja eles estavam perseguindo Jesus. Por inveja eles haviam entregado a Jesus Cristo para ser condenado. A inveja, irmãos, é uma ferramenta maligna que Satanás quer pôr nas mãos das pessoas. E pode pôr até na nossa mão se nós não tomarmos cuidado. Na mão de qualquer pessoa. Então, quando nós estamos falando da cobiça e da inveja, quantas vezes, irmãos, a inveja prejudica o invejoso? Porque ele começa a fazer qualquer coisa, e se ele encontra uma dificuldade, e ele tem inveja de outro que está prosperando, ele começa a perder as forças, ele deixa de olhar para ele, e começa a olhar para aquilo que é do outro, e começa a cobiçar aquilo que não é dele, começa a ter inveja, e as suas forças vão diminuindo. A inveja vai tirando as suas próprias forças. Então, esses invejosos que invejavam a Jesus Cristo, porque o povo iam atrás de Jesus para ser abençoado, para receber a bênção. Aí, irmãos, nós vemos o grande perigo da inveja. Mas a Bíblia nos diz ainda também que não foi só eles que tinham inveja, né? Nós vemos aqui que os próprios sumos sacerdotes, no capítulo 15 e versículo 7, capítulo 5, versículo 17 de Atos, vamos ver aqui essas pessoas invejosas. Diz assim: e levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e o puseram na prisão pública. Aqueles sacerdotes se encheram de inveja dos apóstolos e quiseram então prejudicar os apóstolos. Eles não estavam fazendo justiça. Os apóstolos não estavam fazendo nada de mal. Eles estavam pregando o Evangelho. Eles estavam falando a respeito do Senhor Jesus Cristo. Mas aquela inveja que já tinham começado, que eles tinham de Jesus Cristo, eles continuavam ainda invejosos. Eles não suportavam ouvir o nome de Jesus Cristo. Eles não suportavam ver aqueles apóstolos, aqueles discípulos que falavam de Jesus, e com inveja prender os apóstolos na prisão pública. A inveja, irmãos, no sentido físico, é terrível. A Bíblia nos diz que lá em Babilônia, aquelas pessoas tiveram inveja de Daniel. Eles não podiam fazer nada contra Daniel, no sentido espiritual, que a gente ouve, né? Faz uma macumba, faz uma feitiçaria, manda um demônio. Não, irmãos, os filhos de Deus, o diabo não toca. Essa seta do diabo não atinge. A Bíblia diz que a nossa fé é um escudo para que as setas do demônio não nos atinjam. Eles não podiam atingir a Daniel. Então,
aquele espírito maligno de inveja, eles começaram a maquinar uma forma para querer tirar Daniel do seu caminho. Então eles começaram a engenhar, a criar uma forma para fazer com que Daniel fosse morto. Fizeram então um projeto, levaram para o rei. Eles sabiam que Daniel era um homem de oração. Eles procuraram na vida de Daniel um defeito, uma falta, não encontraram. Então eles perceberam que Daniel era um homem que orava. Então certamente Satanás, por trás disso, deu para eles a ideia de criar uma forma de impedir Daniel de orar através de uma lei. Foram falar com o rei, fizeram um decreto para que aqueles que orassem ou pedissem coisa a Deus ou a qualquer outro que não fosse o rei, fosse jogado na cova dos leões. O rei também não percebeu e assinou aquele decreto. Então essa inveja era para matar Daniel. Eles queriam matar Daniel, mas eles não poderiam por eles mesmos. Então essa inveja era tão forte, porque eles estavam cobiçando aquele posto de Daniel, porque o rei estava querendo colocar Daniel para ser presidente diante de todos aqueles sátrapas, prefeitos e governadores, e eles não aceitavam e com inveja queriam então matar Daniel. Esse é o grande perigo. Mas mesmo assim, irmãos, Deus, Ele está com as suas mãos estendidas para nos abençoar, para nos dar o livramento, para nos dar a vitória. Sabemos que por trás daqueles homens estava Satanás, os demônios, querendo destruir a vida de Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas Deus guardou o seu filho. É assim, irmãos, que muitas vezes Satanás quer lutar contra o povo de Deus, contra nós. E essa inveja que ouço tantas pessoas falarem, ela só pode atingir uma pessoa através de criar um meio para fisicamente atingir aquele a quem Satanás levanta essa inveja. Outra coisa, a inveja quer entrar no meu coração, ela quer entrar também no seu coração, e nós temos que vigiar sobre isso, porque a inveja é uma semente pequena que Satanás quer ver se joga dentro de nós. Então, a cobiça, começamos a querer cobiçar aquilo que não é nosso. Você admirar uma pessoa e dizer, olha que bom que essa pessoa está prosperando, Deus abençoe, é uma coisa. Agora você ou eu pensar, poxa, por que ele abençoa ou não sou abençoado? Aí já começou. Há pessoas que oram até assim, oh meu Deus, o Senhor deu para ele, o Senhor vai dar para mim também. Isso não é oração, irmãos. Isso aí, a gente ouve, sabe aonde? Muitas vezes, nós vemos isso em sindicato, não é? Sindicato, um trabalhador leva isso para querer ter igualdade. E outras pessoas oram, oh Senhor, o Senhor deu para ele? O Senhor deu essa bênção para ele? Mas dá para mim também. Isso aí é cobiçar o que é dos outros. Nós não temos que tomar exemplo como se Deus fosse obrigado a fazer para mim uma coisa que fez para o outro. Quando nós começamos a cobiçar, é porque a inveja já está rondando no nosso coração. Há pessoas que olham para aquilo que é seu
e já pensa, puxa, isso aí podia ser meu, essa casa podia ser minha, esse carro podia ser meu. Pode ser uma coisa simples, mas quando a cobiça vem, isso aí pode ser também que vem no nosso coração. Às vezes você pode, quando você percebe, você está desejando o que é dos outros, então, ou eu. Então é nesse momento que a gente tem que vigiar e falar, oh meu Deus, tenha misericórdia, e não deixar isso crescer. Porque se isso crescer dentro do nosso coração, é uma arma para nos tornar fraco até nos nossos projetos. O invejoso, ele não cresce. O invejoso não consegue prosperar. O invejoso, ele luta por um tempo, depois ele desaba. Por quê? Porque ele não está olhando para ele, para aquilo que Deus dá para ele. Ele está olhando para o outro. E quando ele vê que ele não conseguiu, ele perde as forças. Quantas vezes eu ouvi pessoa dizer assim, olha, eu fui trabalhar em certo lugar, cheguei naquele lugar e disse, olha, daqui uns dias isso aqui vai ser meu. Isso é desejar o que é dos outros, Deus não quer isso. A Bíblia nos diz que a inveja começa no coração do homem perverso. Romanos capítulo 1, versículo 28. Eu vou ler esse versículo e logo nós vamos encerrar. Romanos 1, 28 diz assim, que nós vamos ler aqui Romanos 1, 28. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus o entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano e malignidade. Então a inveja está no coração do perverso. Não tem nada desse negócio de inveja santa, não. Isso não existe. Inveja é inveja. Mas como é que eu vou invejar? Quando eu tenho inveja é porque eu quero o que é seu. Pastor, meu amigo, você que está me ouvindo. Pessoa, eu tenho uma inveja santa sua, hein? Querer pegar todos os membros da sua igreja e levar tudo para mim. Isso é inveja. E Deus não abençoa. A gente vê tantas coisas, irmãos, por causa da cobiça e da inveja. Quantas pessoas fazem isso? Mas eles não prosperam. Não há prosperidade para o invejoso. Não há prosperidade para aqueles que cobiçam. Agora, quando você olha para as mãos de Deus, fala, Jesus, o Senhor vai me abençoar. Eu quero que o Senhor me ajude, me dá direção, me dá sabedoria, me dá força. E você está sendo uma pessoa buscando a direção de Deus. Deus vai iluminar seu entendimento. Você vai ser próspero, Deus vai te abençoar. Ninguém precisa querer o que é de ninguém. Se Deus perguntasse para mim, você quer ter um dom igual a um daqueles dos apóstolos? Eu disse, não, eu quero aquilo que é meu, que o Senhor vai me dar. Porque muitas vezes, não é? Aquilo que é seu é melhor do que de qualquer um outro. Porque é Deus que está te dando. E Deus sempre dá o melhor para nós. Então, irmãos, ninguém tem nada de ter medo desse negócio de olho gordo, de inveja. Meu negócio não está indo para frente porque tem gente invejosa, tem gente de olho gordo. Isso não existe para que se serve a Deus. Você e eu, nós temos que tomar cuidado com a inveja para ela não entrar no nosso coração, porque a inveja está no coração do perverso. E mais uma vez, já falei umas 3 vezes, falo mais uma vez. Não existe negócio de inveja santa. Inveja santa, eu não sei quem inventou esse negócio. Tá bom? Caim matou Abel. Os irmãos de José venderam José para o Egito. Os judeus bateram tanto em Paulo
E porque eles tinham inveja. A inveja traz maldade. A inveja faz com que a pessoa fique com o coração mal. Os irmãos de José tinham inveja dele. Quando eles viam José, eles ficavam com tanta raiva. Caim ficou com inveja de Abel, levou ele lá no lugar, matou. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que o Espírito Santo possa continuar nos abençoando como tem nos abençoado. Vamos orar. Senhor nosso Pai, nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a Tua bênção sobre a vida dos Teus filhos, sobre a minha vida, porque eu sei que o Senhor tem uma bênção especial para cada um de nós, e é particular. Aquilo que é meu, que o Senhor deu, é meu. Aquilo que o Senhor deu para os teus filhos é de cada um. Então, enche-nos da tua bênção, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. E que todo espírito de inveja e de cobiça seja arrancado do nosso caminho, e que o Espírito do Senhor sempre nos dê direção, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos e meus amigos, Deus abençoe a cada um de vocês que estão nos acompanhando. Amanhã, se Deus permitir, às 18 horas, estaremos aqui novamente transmitindo uma mensagem de Deus. Eu também quero convidar vocês para nos acompanhar no YouTube. Você pode se inscrever, entrar lá, Pastor Profeta Carlos de Oliveira. Aí tem as nossas mensagens. E eu também, peço para você, divulgue, não é? Nós aqui só vamos falar a mensagem de Deus, nós não temos outro intuito no nosso coração, certo? E que Deus abençoe a cada um de vocês. Os irmãos estão nos ouvindo através da Rádio Opus, e também eu estarei anunciando aqui, a partir de amanhã, um aplicativo onde você poderá nos acompanhar também em hinos, em mensagens, e juntos louvarmos ao Senhor. Eu quero me despedir dizendo que o amor de nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em teu coração. Deus te abençoe e a paz do Senhor.